Since e for são duas palavras que nós utilizamos na língua inglesa para expressar tempo. São duas palavras que são utilizadas para dizer a mesma coisa de duas formas diferentes. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai aprender as diferenças entre cada uma delas, aprender como usá-las e, principalmente, você vai visualizar na prática como você pode tirar o melhor uso de cada uma delas em uma entrevista de emprego. Então, fica comigo até o final do vídeo para você aprender tudo isso. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Meu nome é Thaisa, eu sou professora há 10 anos e especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Sim, você que já fez aulas no passado, você que estudou inglês por um tempo e parou de estudar e precisa retornar aos estudos, retomar os seus estudos. Este canal é para você. Aqui toda semana tem muito conteúdo direcionado para você desenferrujar o seu inglês. Se você é novo, se você é nova, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para você não perder nada, porque tem live, tem vídeos, toda semana tem muito conteúdo direcionado para você desenferrujar o seu inglês. Não esquece então de se inscrever, não esquece de ativar as notificações e já deixa o seu like aqui para que mais pessoas possam aprender a diferença entre since e for. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o since e for é que estas duas palavras elas vão ser muito utilizadas num tempo verbal específico, que é um não, dois, né? O present perfect e o present perfect continuous. A Thaisa, não sei o que que é present perfect, como que usa. Ah, eu tenho muita dúvida aqui em present perfect. Então, se você tem dúvida sobre este assunto, sobre este tempo verbal, deixa aqui um comentário para mim nesse vídeo, para que eu possa entender que você precisa dar esse passinho para trás e relembrar o present perfect. E aí eu farei um vídeo explicando então mais sobre present perfect. Mas basicamente, present perfect e present perfect continuous a gente vai utilizar quando nós estamos falando, no caso do present perfect, de uma situação que aconteceu num determinado tempo do passado, não importa quando, se a gente já teve essa experiência ou não, e também de algo que começou no passado e tem um reflexo até hoje. Ou seja, começou no passado e ainda é verdade. Agora, o present perfect continuous também tem essa ideia de algo que começou no passado e vem acontecendo até então, e também ações que, né, por acaso acabaram de acontecer. Muito bem. Tendo feito, né, tendo dito isso, o since e o for são duas palavras que nós vamos utilizar então para marcar esse tempo. Qual tempo? Essa ação que começou no passado e continua até agora. E aí, eu vou explicar para vocês então a diferença entre elas na nossa parte da explicação. Bora lá! Como eu disse para vocês, o since e o for são utilizados então quando nós queremos dizer sobre algo que começou no passado e é uma verdade, acontece até hoje. A ação ela tem um pezinho no passado e ela tem um pezinho no presente. Então, um pezinho no passado e um pezinho no presente, porque começou no passado e é verdade, acontece até hoje. Since e for, então, são usados quando nós queremos dizer, quando queremos então destacar tempo e duração, tá? O uso das duas é como se eu dissesse a mesma coisa de duas formas diferentes. E aí, nós temos que since é para eu marcar o início de um período. Como assim? A palavra since, você já deve ter visto a palavra since em marcas, né? E aí aparece lá since e uma data, né? Cerveja, vinho, é, enfim, marcas de uma maneira geral. Tem embaixo escrito assim, since e um ano. Ou seja, o since é o desde. Ou seja, desde aquele ano, a ação, né, acontece, ela vem acontecendo. Então, o since marca o início de um período. Então, por exemplo, I have worked here since 2010.
I have worked here since 2010. Ok, ou seja, lá em 2010 eu comecei a trabalhar e desde então eu trabalho aqui. Ok. E o for? O for, ao invés de marcar um período, o início, a gente está falando de um tempo. A tradução do for seria o por, tá? Então, por um tempo, por um longo período, por um período de tempo, esta ação, ela acontece, ela aconteceu, ela vem acontecendo. Então, quando eu digo I have worked here for 14 years, I have worked here for 14 years, significa que durante 14 anos eu trabalho aqui, né? Então, ao invés de eu marcar 2010, eu marquei 14 anos. Thaisa, mas então eu tô dizendo a mesma coisa de duas formas diferentes? Sim, eu posso utilizar o since e o for, dependendo do que eu quero destacar, tá? Se eu quero destacar o ano, que é desde então, desde aquele momento, a ação ela acontece e vem acontecendo, eu vou usar o since. Se eu quero marcar a duração, então, eu vou usar por o for, então, para marcar esse período, tá? Então, imagina essa linha do tempo aqui, tá? O now é onde a gente está agora. Se eu quero marcar o ponto de origem de quando começou, então eu uso o since, tá? Eu tenho um ponto ali e desde então vem acontecendo. Agora, o for é para eu destacar o período de tempo, tá? Então, neste período de tempo aqui, a ação acontece desde então, né? E o since aqui é o período desde então ela acontece. Então, aqui marca o início, since, e aqui eu vou, né? Se eu quiser destacar o período, eu uso for. Bom, então olha só, 2010, 2010, eu posso usar o since 2010, ou for 14 years. Ok? Bom, o since, então, eu vou usar quando? Quando eu tenho uma data específica. Eu disse um ano, mas pode ser uma data, um dia, um mês, ou só um mês de um ano, ou só um mês, tá? Um momento exato e uma expressão de tempo específico no passado. Como assim? Eu posso dizer assim, ó. Ah, desde que fulano nasceu, desde que eu entrei na faculdade, desde que... Então, eu tô falando de uma data específica, mas eu tô falando de um momento específico. Então, olha só esses exemplos aqui. She has worked here since March. Ou seja, começou em março, desde então, ela trabalha aqui. They have been together since high school. Bom, desde quando eles estavam no ensino médio, no high school, desde então eles estão juntos. Então, since high school, tá? Não, ele é um tempo específico do passado. Quando a gente está usando o since, o foco é a gente fazer a seguinte pergunta: quando iniciou? Quando começou? Quando essa ação teve seu início? Essa é a pergunta que o sim se responde. Uma data específica, um ponto específico. Bom, e o for? O for a gente usa para a duração de uma ação e o tempo total que a ação dura. Então, eu não estou focado no início. O início não é importante, mas por quanto tempo ela acontece? Acontece ou aconteceu ou ela dura. Então, o for, olha só. I have known him for 5 years. Ou seja, por 5 anos. Eu conheço essa pessoa por 5 anos. Então, 5 anos atrás eu conheci ela e por 5 anos, então, eu a conheço. I have been waiting for 1 hour. Ou seja, 1 hora atrás eu comecei a esperar e eu venho esperando por 1 hora. For 1 hour. Bom, o que que a gente então pergunta, né? O que que é o interesse do for? Qual que é o foco do for? O for é por quanto tempo? Por quanto tempo essa ação aconteceu ou acontece? Por quanto tempo? Enquanto o sim, se o foco é quando iniciou, o for é por quanto tempo ela acontece ou vem acontecendo. Então, olha só, eu tenho a mesma frase
E eu vou dizê-la do mesmo de diferentes formas. I have been studying since last night. Ou seja, last night é o momento que comecei a estudar. E desde então eu venho estudando. I have been studying since last night. I have been studying for 4 hours. Então, vamos imaginar que eu comecei na última hora, na última noite, né? Ok, comecei na última noite. Mas eu não quero falar que eu comecei desde a última noite, mas eu quero falar que eu estou estudando por 5 horas. Eu estou estudando demais, eu estou estudando por 5 horas. Então, I have been studying for 5 hours. I have been studying for 5 hours. Então, veja que o foco não é o que quando eu comecei, mas o foco é por 5 horas. Eu quero destacar o tempo que eu venho estudando. E é aí que eu digo para vocês, eu posso dizer a mesma coisa de diferentes formas, mas qual vai ser a diferença? Qual que é o meu foco? O meu foco é mostrar para a pessoa que desde daquele momento eu venho fazendo atividade, ou eu fiz atividade, enfim, ou o foco é eu falar da duração. Por quanto tempo essa ação acontece e vem acontecendo? Então, é isso que você precisa analisar quando você vai utilizar since ou for. Qual que é o seu foco? Quando você analisa qual é o seu foco, o que que você quer destacar na sua fala, fica fácil você utilizar since e for. E aí, que eu vou te dizer um caso muito prático e muito importante de você utilizar since e for. É uma entrevista de emprego. Quando você está fazendo uma entrevista de emprego em inglês, o que que você quer destacar? Você quer destacar que por tanto tempo, por X tempo, você realizou determinada atividade, ou vem realizando, ou você quer falar que desde aquele momento você vem realizando, você, né, realiza tal atividade. É isso que você precisa pensar. Vamos pensar assim, numa entrevista de emprego, qual que é a diferença entre um e o outro? Se você quiser destacar, né? Se você não quer que a pessoa precise fazer conta, né? Se você falar, sei lá, tem mais de 10 anos isso, tá? A ação. Então, se você não quer falar, não quer fazer com que a pessoa tenha que fazer conta de quanto tempo que você realiza tal atividade, diga então for, que por tantos, né, for 10 years, for 11 years, for 11 months, não sei. Use o for para destacar então por quanto tempo, porque aí você dá uma ideia, né, mais de foco no período de tempo que você vem realizando ou realizou determinada atividade. Agora, se o seu foco é de fato um tempo passado, né, uma ação que aconteceu no passado ou um ano específico do passado, utilize o since. Então, por exemplo, eu vou falar sobre, né, por exemplo, lá no começo do vídeo eu disse para vocês que eu sou professora há 10 anos, né? Então significa que 10 anos atrás eu comecei a trabalhar. Então, eu vou utilizar, eu uso o for 10 years, né? I have been teaching for 10 years. Por quê? Porque eu estou focada em dizer para vocês que eu, né, trabalho há 10 anos nesse setor. Agora, se eu dissesse para vocês que é desde 2013, 2014, 2013 especificamente, né? O foco você teria que fazer conta. Então, não faz muito sentido. Então, pense na mensagem que você quer passar nessa entrevista de emprego, pega o que você precisa dizer, a sua experiência profissional, aquilo que você quer dizer, e pondere. É mais importante eu dizer quando começou ou por quanto tempo eu venho realizando essa atividade, ou por quanto tempo eu realizei. Então, foque nisso na sua entrevista de emprego. E ó, eu vou te dizer, quem utiliza present perfect corretamente e sim se for em entrevistas de emprego é diferencial. Já mostra que você tem um domínio maior das suas habilidades no inglês. E aí, o vídeo de hoje te ajudou? Fez sentido para você? Você gostou desse vídeo? Thaisa, mas eu fiquei com dúvida no uso do present perfect. Então deixa para mim aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre present perfect, para que eu possa explicar melhor present perfect continuous e você possa então utilizar tudo o que você aprendeu hoje sobre since e for. Comenta aqui para mim se você quer
um vídeo sobre Present Perfect e Present Perfect Continuous. Since e for, você consegue praticar quanto mais exposto você tiver às situações em que você precisa, principalmente falar sobre as suas experiências. E eu digo isso porque recentemente as minhas alunas do clube de conversação passou por isso. Nós precisamos então conversar sobre experiências, por quanto tempo elas realizavam determinadas atividades, por quanto tempo elas conheciam determinadas pessoas, e o Since e o For foram muito utilizados. O clube de conversação é o meu clube, o meu local, o meu ambiente seguro, acolhedor, livre de qualquer julgamento, onde a conversação, a comunicação em inglês é favorecida. Lá você vai ter a chance de conversar sobre os mais diversos assuntos com pessoas que também têm o mesmo interesse que o seu, que é desenvolver a comunicação em inglês. Então, você que estuda há muito tempo pelo YouTube, mas sente a dificuldade em falar inglês, em se expressar em inglês, né? Eu entendo, mas eu não falo, eu não consigo entender o que que as pessoas falam comigo, eu até falo, mas eu não entendo. Essas são as falas mais comuns, né, de quem chega até mim aqui pelo YouTube, né? A dificuldade em se expressar em inglês e ter as oportunidades de se comunicar em inglês. Então, se você quer saber mais informações sobre o clube de conversação, eu tenho horários específicos para quem já é mais avançado e horários para quem é mais iniciante, que está precisando retomar os estudos e relembrar algumas coisas mais do início. Então, se você quer saber mais informações, eu vou deixar o link aqui na descrição. Toda semana tem um encontro de 1 hora pelo Zoom, onde todo mundo tem a chance de falar, de se expressar em inglês. As atividades são bem dinâmicas e práticas. Então, se você quer saber mais como funciona o clube de conversação, o link está aqui na descrição do vídeo. E aí, o vídeo de hoje te ajudou a desenferrujar o uso de Since for? Então não deixe de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para que mais pessoas, né, possam ter acesso a conteúdos como este e desenferrujar o inglês. Lembrando que toda semana tem muito conteúdo sendo preparado para que você consiga desenferrujar o seu inglês. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Até mais!